Olá, boa tarde para todos que acompanham a programação da TV Gazeta. Estamos chegando com o Gazeta Entrevista ao vivo nesta quarta-feira, 1h28 agora. Obrigado, você que ainda está aí no seu horário de almoço, nos dando a sua audiência. Olha, o programa hoje volta à sua rotina normal. Nós estávamos entrevistando aí os candidatos majoritários e hoje fizemos uma pausa porque a candidata que viria hoje não é mais candidata, né? Seria a candidata a senadora professora Peregrina. A candidatura dela foi retirada e aí a gente fez essa pausa hoje. Amanhã a gente vai continuar entrevistando. Amanhã já tem o candidato professor Minoru Quintara, né? Candidato a senador. Ele vem amanhã. Mas hoje o programa segue a sua rotina normal. Aliás, eu estava sentindo falta, né, desse formato do Gazeta Entrevista assim, com muitos entrevistados diferentes. E hoje a gente conversa sobre vários assuntos importantes e interessantes. Olha só, no primeiro bloco eu vou conversar com a engenheira de produção, consultora em tecnologia do Senai, Franciele Bender Maritan. Nós vamos falar sobre a indústria 4.0. A quarta revolução industrial está acontecendo. Então, a indústria 4.0 é a indústria que integra nos seus processos a tecnologia. Hoje não dá mais para viver sem tecnologia. E aí nós vamos falar desse tema, como adaptar as empresas às novas tecnologias, melhorar a eficiência, os processos de produção. Vamos falar desse tema e o Senai está fazendo uma série de eventos hoje abordando esse assunto. Daqui a pouco a gente fala mais. Também vem aqui daqui a pouco o Major Falcão do Corpo de Bombeiros. Vamos falar sobre o problema das queimadas. Esse verão amazônico não está fácil, né? Muita gente tocando fogo, fazendo queimadas. Rio Branco, Cruzeiro do Sul, várias cidades com essa nuvem de fumaça, todo mundo reclamando. Daqui a pouco a gente fala disso. E hoje no programa também, a Kelly Albuquerque é psicóloga, coordenadora do curso de Psicologia da FAO. Ela vem aqui falar do Setembro Amarelo. Essa campanha aí que foi abraçada por profissionais de saúde e várias instituições. É uma campanha de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Tem muita gente que passa por problema de depressão e isso já é um indício do que pode vir a ocorrer em caso de suicídio, por exemplo. E a gente vai falar desse tema, muito importante que você também acompanhe a gente. Olha, nós estamos ao vivo no Facebook, para você que gosta de rede social. No Instagram você também pode seguir a gente, @Gazeta Entrevista, adicione aí. Agora, deixa eu chamar a minha primeira convidada, a Franciele, por favor, Franciele, venha para cá. Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bom, obrigada. Então, esse tema me fascina muito, tecnologia. Eu sou fã de tecnologia. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nas empresas, hoje, integrar a tecnologia não é mais nem uma opção, é uma obrigação, porque os processos estão caminhando para a alta tecnologia. Hoje nós já temos, por exemplo, a internet das coisas, né? Que é uma novidade e que a gente vai se adaptando sem nem perceber. Você entra no carro, conecta o celular ao Bluetooth do veículo, quer dizer, isso já é a internet das coisas. Então, na sua avaliação, como é que vai ficar a nossa vida nessa caminhada tão rápida da evolução tecnológica e como que vai ficar quem não se integrar a isso, né? Bom, a indústria 4.0, como você mesmo mencionou, ela tem essa característica das tecnologias voltadas para processos produtivos. Então, indústria 4.0, no sentido de que todas as novas tecnologias e tecnologias antigas, mas que foram melhoradas, elas servem para fazer com que os processos eles sejam otimizados. Como que isso vai funcionar? Porque na prática, muitas vezes, o empresário, a pessoa lá de casa, vai estar na dúvida achando que aquelas questões futuristas que a gente vê na televisão, né, de filme com robô, também é isso. Mas é preciso esclarecer que nem todos os setores vão adentrar nessa revolução industrial da mesma forma. No caso das indústrias, hoje o que caminha em linhas gerais, o que caminha nesse sentido de integrar a tecnologia às indústrias? Por exemplo, numa região como a nossa, nosso tipo de indústria, no que isso pode ser aproveitado? Como que funcionaria? O primeiro passo para a indústria 4.0 é o passo da otimização. O que seria isso? É a empresa conhecer os seus processos e monitorar esses processos, mesmo que seja de forma manual. O segundo passo, que a gente chama de sensoriamento, ele funciona da seguinte maneira.
Imagina que você tem uma empresa, pode ser uma confecção, pode ser uma indústria do ramo alimentício, e você tem colaboradores e tem máquinas lá operando para produzir aquele produto no final. O princípio da indústria 4.0 é aplicar sensores a esses equipamentos. Esses sensores, eles vão gerar dados. Que dados seriam esses? Peças produzidas, o tempo que leva para produzir uma peça, peças com defeito. Então, dados importantes para o processo produtivo. Esses dados, eles funcionam gerando sinais para a internet, que aí nós temos a internet das coisas, Sim. que as coisas geram dados. E esses dados, eles passam a ser analisados com sistemas de inteligência. Então, notem que o princípio da Revolução Industrial da 4.0 é justamente essa questão de que geram-se informações automatizadas através de sensores. Esses dados eles passam a ser analisados por programas computacionais, sem a intervenção do homem, e isso faz com que os processos eles possam ser melhorados lá dentro da empresa, porque gera informações. De inteligência artificial também. Também. Para coordenar tudo isso. Como é que ela se integra? A inteligência artificial ela vem num último estágio. Então, quando a empresa já conseguiu implementar o sensoriamento nos seus equipamentos, já tem um sistema que faz a análise dessas informações para tomada de decisão futura, a fábrica ela passa a ser totalmente conectada, a gente diz. Com a fábrica conectada, esses dados eles podem ser simulados num ambiente virtual, num sistema, por exemplo, que o empresário pode acessar num tablet. Sim. E essas informações permitem a análise de padrões futuros para poder determinar tendências de crescimento, determinar aquilo que o consumidor talvez esteja esperando, certo. Determinar melhorias internas. Nessa linha de raciocínio, dá para deixar a cargo da tecnologia, da inteligência artificial, algumas decisões? Porque aí já entra num processo muito mais amplo e complexo, mas já tem esse nível de deixar que a própria tecnologia decida em alguns casos? Assim, quando são questões do dia a dia, por exemplo, ligadas à operação, existe a possibilidade de analisar esses padrões e definir, por exemplo, probabilidades de falha futura para poder atuar de forma preventiva, né? Questões ligadas à gestão vai gerar informações suficientes para tomadas de decisão, né? Mas a gente ainda não está nesse estágio de inteligência artificial, no sentido de que a inteligência artificial consiga tomar todas as decisões no processo. Porque também tem aí a questão de um mito que paira sobre esse tema, que é, de repente, a máquina começar a pensar sozinha, né? Não. Então, a ficção científica que você citou leva muito para esse lado. Exato. Né? E uma outra ameaça também é que a robotização vai tomar o emprego do trabalhador. Como é que você avalia isso? Bom, primeiro ponto com relação à inteligência artificial, a máquina ela vai ter os dados que ela recebeu. Então, por exemplo, ela recebeu alguns dados que vão fazer com que ela relate padrões para tomada de decisão. Não é um ser pensante, ele segue padrões e relata qual seria a melhor ação a se tomar, né? Com relação ao emprego, todas as outras revoluções industriais, a principal característica é o incremento de uma tecnologia que muda a forma de executar as ações. No caso da indústria 4.0, é a internet das coisas. Sempre houve essa ameaça, essa preocupação em torno do assunto, no sentido de que os empregos, o equipamento vai tomar oportunidade de emprego do trabalhador. Só que é comprovado que todas as vezes que houve novas tecnologias, houve o surgimento também de novos empregos. Então, a indústria 4.0 tem uma característica muito interessante, que é o surgimento de novas profissões. E, claro, algumas profissões podem deixar de existir nos próximos anos. É a evolução natural. A gente observa isso com o computador, por exemplo, né? Antigamente, as secretárias usavam máquina de datilografar. Hoje em dia, usa-se computador. Então, é mais ou menos nesse sentido. Uhum.
Tem uma dúvida que até um telespectador mandou uma pergunta sobre a aplicação dessas tecnologias em pequenos negócios, pequenas empresas, porque dá a ideia de que é um investimento muito volumoso, quer dizer, só processos industriais de larga escala podem adotar, mas não, pode ser em pequena escala. Pode. O movimento que nós estamos fazendo aqui no Acre é no sentido de tentar desmistificar para a pequena empresa que esse assunto ele também é de interesse deles. Então, o primeiro passo é organizar a casa. Não tem como a gente implantar sensores, por exemplo, para coleta de dados, se a empresa não tem o costume mínimo de medir, por exemplo, a produtividade dela, né? Então, o primeiro passo da indústria 4.0 é essa organização interna. Depois a gente pode partir para um próximo passo de sensoriamento. Os sensores não é um investimento alto, por exemplo, com sensor, com sistemas. São investimentos que para a pequena empresa ela consegue fazer e ela consegue ter um retorno disso muito rápido, porque isso flexibiliza o processo deles. Então, eu posso citar um exemplo com as impressoras 3D. Há uns 5 anos atrás, uma impressora 3D era 10 vezes mais caro do que é hoje em dia. Então, uma das características da indústria 4.0 é que essas tecnologias, elas estão se tornando baratas e elas devem ficar ainda mais baratas. E na Alemanha, que foi onde surgiu esse movimento, ele surgiu muito por parte das empresas, das micro e pequenas empresas, com o intuito de aumentar a produtividade e aumentar a competitividade dessas empresas. Quero encerrar falando do Senai, o papel do Senai na difusão desse conhecimento, que aliás hoje está acontecendo uma série de eventos em todo o país. Como é que vai ser essa programação? Assim, eu gostaria de fazer um convite para todo mundo. Esse evento, que se chama Desvendar 4.0, ele está acontecendo em todos os estados do país. E essa programação consiste em palestras e mesas redondas e também a disponibilidade da equipe de consultores para poder orientar os empresários em qualquer questão relacionada a processo produtivo. Então, no Acre vai estar acontecendo a partir das 4 horas da tarde, o credenciamento dos participantes na Federação da Indústria, no 2º andar. Certo. Então, todo mundo pode participar, não tem custo. É gratuito. Esse evento aberto é gratuito, aberto ao público. A gente pede para chegar às 16 horas para poder fazer o credenciamento. A partir das 17 horas nós vamos estar transmitindo a palestra do Silvio Meira, que ele é especialista em inovação. Essa palestra vai ser transmitida para todos os estados via webconferência, que é uma característica da indústria 4.0, né? Na sequência, às 18 horas, eu vou estar proferindo uma palestra para desmistificar o tema, esclarecer dúvidas, falar como que isso vai acontecer, quais são os próximos passos. E às 19 horas nós teremos uma mesa redonda. Então, essa seria a agenda de hoje, novamente aberto ao público e gratuito. Muito bem, Franciele, muito obrigado. Eu que agradeço. Quem quiser se aprofundar mais pode ir nesse evento a partir das 4 da tarde no auditório da FIAC, não é isso? Isso mesmo. Muito bem, vamos fazer um intervalo? Voltamos daqui a pouco aqui no Gazeta Entrevista. Até já.